Olá, chegamos a Eclesiastes capítulo 8, a partir do versículo 2, e hoje nós vamos falar de vida civil. Será que é possível buscar a felicidade no meio dessa turbulência política, ideológica? Será até onde vai a nossa obediência ao Estado? Será como cristãos devem lidar com esse assunto? Eclesiastes capítulo 8, a partir do versículo 2, diz assim: Eu aconselho, obedece às determinações do rei por causa do juramento de lealdade feito diante de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas apoiando o que é mal, pois ele fará o que bem quiser. Porque a palavra do rei é suprema. Quem lhe perguntará o que estás fazendo? Quem obedece às suas determinações não sofrerá nenhum mal, e o coração do sábio discernirá quando e como agir. Porque para todo propósito há tempo e modo certo de agir, pois a dor do homem pesa sobre ele, visto que não sabe o que vai acontecer. Quem lhe dirá o que vai acontecer? Ninguém tem domínio sobre o próprio espírito para controlá-lo, tampouco tem poder sobre o dia da morte, nem para escapar da guerra, nem mesmo a maldade livrará os que se entregam a ela. O autor de Eclesiastes aqui, o pregador, o Salomão, está trazendo um assunto importante e muitas vezes mal entendido. Tá? É muito difícil a gente tratar desse assunto se a gente não compreender algumas bases importantes. Tá? Nós vamos chegar a outros textos, a um texto específico do Novo Testamento que vai ajudar um pouco a gente a lidar com isso, mas é importante desde já a gente compreender que foi o próprio Jesus, em Lucas capítulo 20, lá no versículo 25, que disse a nós que nós deveríamos dar a César o que seria de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, Jesus não está nos apontando o caminho da subversão. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, e esse é o texto que vamos ler de forma mais minuciosa daqui a pouco, logo no versículo 1, ele já abre dizendo que nós devemos estar sujeitos às autoridades. Paulo, quando escreve a Tito, também fala para os cristãos cretenses que deveriam se sujeitar às autoridades. Martim Lutero chama esse tipo de obediência política. Tá? É uma esfera da vida que, de alguma maneira, precisamos dar uma resposta a ela. E todo cristão, piedoso, todo cristão que deseja, de fato, encontrar a paz na vida, deve cooperar com o Estado à medida que a sua fé não sofra nenhum tipo de transformação, ou seja, ele não tenha que modificar o conteúdo da sua fé e ele não tenha que deixar a sua fé para fazer o que faz. Portanto, ele diz, nós devemos fazer isso por causa do juramento de lealdade feito diante de Deus. Alguns vão dizer que esse juramento aqui é do cidadão, não é? Mas é muito mais provável que esse juramento aqui é o que o Eclesiastes está dizendo que o governante, o governador, ou o rei, ou o que preside, deve fazer diante de Deus. Não é? Nós temos o ato solene sempre diante do povo, não é? E, sobretudo, diante da palavra de Deus, que os governantes devem fazer os seus votos de lealdade. E ele traz aqui essa razão teológica. Bom, nós devemos cooperar
com aqueles que juraram fazer o melhor para o povo, não é? Para esse governante, para que ele possa, de alguma maneira, cumprir o seu papel, nós devemos, naquilo que cabe a nós, nós devemos cooperar. E é claro, veja, a palavra de Deus, ela sempre nos diz que nós devemos ir em defesa da nossa fé. E mais uma vez, qual é o limite, portanto, de agir assim? O limite de um cristão está exatamente em que ele não abandone a sua fé, não negue a sua fé. Não é? Eclesiastes está trazendo aqui o entendimento de que, primeiro, o rei, não é? O governante, ele deve ser justo e trazer leis justas. E ainda que nem sempre estejam de acordo com aquilo que nós pensamos, elas devem ser obedecidas até esse limite, porque nesse caso importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Bom, ele traz vários conselhos consecutivos aqui, trazendo para nós algumas direções junto a esses conselhos, mas ele traz um outro argumento, o argumento sobre o porquê nós devemos obedecer. Está no verso 5. Quem obedece às suas determinações não sofrerá nenhum mal, e o coração do sábio discernirá quando e como agir. Ora, por outro lado, nós estamos também numa cultura anti-hierárquica. E deixa eu explicar isso. Infelizmente, na maioria dos casos, né, sobretudo essa geração que está chegando agora, há uma repulsa sobre tudo aquilo que é hierarquia, sobre tudo aquilo que é autoridade. E é claro que isso vai chegar no governo também. Né? Nós temos uma crise de autoridade dos pais diante dos filhos, nós temos uma crise de autoridade de líderes religiosos diante dos fiéis, e nós temos, não diferente disso, a autoridade dos professores diante de alunos e, é claro, uma crise tremenda de autoridade na política. E, é claro, a razão está tão clara para nós, está tão óbvia, não é? Há muita falcatrua, há muita coisa errada, o tempo inteiro. Historicamente, o Brasil vai patinando nas suas próprias corrupções. Mas veja, esse não é o padrão bíblico. Nós estamos trazendo aqui o padrão bíblico de lidar tanto com o governo quanto aqueles que são governados. Portanto, a hierarquia ela é feita por Deus para que nós nos sintamos seguros. Não é? E se há alguma segurança ainda na estrutura da nossa sociedade, é porque alguma hierarquia ainda existe. Por exemplo, você sai às ruas e quando você percebe uma viatura policial, é claro, se você entender, não é, que a polícia está ali para proteger você. Então você sente uma segurança, não é? E eu estou falando isso porque tem pessoas que são contra os policiais, não é? São contra as autoridades. É claro, gente, que tem policial que é desonesto e tem policial que é honesto, assim como tem médico que é honesto, tem médico desonesto, tá? Mas isso não significa que a classe médica tem que ser jogada no lixo, assim também não significa que os policiais devam ser desonrados em sua autoridade. Nós temos alguma segurança para sair às ruas porque há algum policiamento, há autoridades. Um homem teme transgredir a lei muitas vezes porque ele terá de enfrentar um tribunal, por isso a hierarquia proposta pelo próprio Deus é que vai restringir esse mal. É nesse ponto que o cidadão crente, ele coopera com as autoridades. Ele faz de tudo para que a sua cidade esteja bem, para que a sua nação esteja bem. Esse é um ponto importante. Não é? Quando o povo estava chegando no exílio, Deus falou através do profeta: olha, vocês devem orar pela paz da cidade, porque na paz da cidade vocês terão paz.
Infelizmente, não é? Na maioria dos casos, os governantes fazem o que é mal não só diante do Senhor, mas diante do povo também. E quando há um governante que não é aquele que nós gostaríamos, não é? Que estivesse lá, geralmente o que o povo faz é exatamente uma força contrária. A Bíblia não nos mostra isso, embora nós não devamos de maneira nenhuma concordar com aquilo que é errado, naquilo que depender de nós, nós precisamos fazer a manutenção da paz e da ordem na nossa nação e por onde, é claro, estivermos. Portanto, veja, Deus criou a autoridade, Deus criou a hierarquia e nós precisamos lutar para preservar isso em todas as esferas. Tá? O verso 6, ele traz aqui por que esse conselho é válido. Ele diz, porque para todo propósito há tempo e modo certo de agir, pois a dor do homem pesa sobre ele. A ideia aqui é de juízo, não é? A ideia aqui é da força da lei, não é? Contra alguém que precisa encarar uma sentença por uma desobediência civil. Então, nos versos 8, não é, e 9, ele mostra aqui que nós devemos ter discernimentos diante dos nossos limites. Veja que no verso 8 ele mostra que nós não podemos controlar a vida. Ele diz assim, ninguém tem domínio sobre o próprio espírito para controlá-lo, tampouco tem poder sobre o dia da morte. Ele vai dizer que ninguém também pode fugir dos infortúnios, olha só, tampouco ninguém tem poder sobre o dia da morte, nem para escapar da guerra, nem mesmo a maldade livrará os que se entregam a ela. E ele faz um aviso no final. E o aviso dele é basicamente dizer o seguinte, olha, não tem governo perfeito nesse tempo. O verso 9 diz, tudo isso eu observei quando dediquei o coração a refletir sobre tudo que se faz debaixo do sol. Há épocas em que um homem tem domínio sobre outro para arruiná-lo. Ou seja, ele admite aqui a possibilidade que sim existe a maldade, não é? E que os governos podem errar. Agora, entendo que nós devemos reforçar o entendimento e o posicionamento de um crente a partir de Romanos capítulo 13. E eu quero ler aqui para vocês. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Veja, Deus ordena a hierarquia, os poderes. Ainda que nós tenhamos as escolhas humanas aqui sobre esses homens, que muitas vezes são escolhas erradas, nós precisamos entender que o princípio de soberania, o princípio de poder, não é? O princípio de hierarquia, ele vem de Deus. Esse tipo de autoridade é legitimada por Deus. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não são motivos de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberás louvor dela. Deixa eu fazer um parêntese aqui para você. Paulo está escrevendo em uma época que quem era o imperador era Nero. Os primeiros 5 anos de Nero foram muito pacíficos até. Depois, Nero se transformou numa besta fera, não é? Que a história dá conta de dizer, não é? Quem foi. Mas só para que você entenda que Paulo não está aqui tratando de homens crentes no poder, tá? Portanto, ele está dizendo para a gente que no máximo que nós pudermos agir como cidadãos do céu, no meio desse mundo corrompido, da melhor maneira,
cooperando da melhor forma, assim nós devemos fazer. E veja o que ele diz sobre a autoridade, porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição de ira contra quem pratica o mal. Paulo defende aqui que, inclusive, o Estado tem o poder de cercear, não é, a liberdade daqueles que fazem o mal e até diante da própria vida. Ele está usando espada aqui, não é? Ele está falando que aquele que faz errado deve temer a espada do Estado. A espada não é para fazer carinho, nem cafuné. Não é? A espada do Estado era realmente aquilo que definia a ordem, não é? É o poder de fogo do Estado. Por essa razão, também pagais imposto, porque eles são servos de Deus para atenderem a isso. Dai a cada um o que é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Bom, já deixamos claro aqui, tá? Desde o início, para que você não pense errado, nem entenda errado. Já deixamos claro aqui que nós só vamos obedecer ao Estado naquilo que a nossa fé permitir. E eu vou dar um exemplo, ou alguns exemplos. O Estado diz que é legal abortar. Bem, é legal para o Estado, mas não é moral e não é bíblico. Então, os crentes não obedecem a essa lei. Tá? Se o Estado disser, agora a igreja está proibida de se reunir, bom, nesse caso, o Estado terá de ser desobedecido. Por quê? Porque a igreja fará de tudo para se reunir, fará de tudo para prestar o seu culto. A igreja está proibida, por exemplo, de dar contribuições e de ajudar aos pobres. Bom, o que a igreja faz é Cristo que ordenou, não é o Estado. Os crentes servem como cidadãos ao Estado da melhor maneira, pagando seus impostos, obedecendo às autoridades, atendendo a chamados para serviços voluntários, e muitos de nós, por exemplo, já trabalhamos em épocas de eleição, alguns como mesário, outros como fiscais. Então, isso tem a ver também com um espírito voluntário cristão, não é? Tudo que nós pudermos para fazer a ordem permanecer, assim faremos. Porém, veja bem, nós temos um Senhor. E o nosso Senhor não é o Estado. Nosso Senhor é Jesus Cristo. Apenas para que você entenda bem que agrada a Deus que sejamos obedientes às autoridades, chancelando o fato de que a autoridade só existe porque Deus é quem deu, mas não esqueçamos, nós temos uma cidadania acima e nós temos um Senhor acima de todos os senhores. Portanto, se nós olharmos a vida dos apóstolos, todos eles perderam a vida, e é claro, exceto Judas, que desviou-se indo para o seu lugar, e João, que certamente faleceu idoso na ilha de Patmos, exilado também, não é? Mas a maioria dos apóstolos perderam a vida porque foram acusados de subversão ao Estado, simplesmente porque estavam pregando o Evangelho. Portanto, se em algum momento o Estado disser não preguem o Evangelho, então nós teremos de desobedecê-lo. Se o Estado disser abortem as crianças, nós não vamos obedecer. Se o Estado disser a criança do Estado não é da família, não, nós vamos obedecer, porque a criança é da família e não é do Estado. A criança não é da escola, a criança é da família. A escola não educa a criança, ela ensina tecnicamente. Quem educa a criança é a família. Portanto, essas bases já estão muito bem definidas para nós. Entra governo e sai governo. Essas são as nossas convicções. Portanto, querido, você deseja ser feliz, ter uma vida tranquila, obedeça ao Estado naquilo que você entende que deve obedecer. Pague seus impostos, seja alto, seja mais baixo, seja o que for.
pague. Pague os ordenados. Seja ao seu alcance, faça aquilo que vai manter a paz. E não esqueça, se alguma coisa está errada, se os impostos estão altos demais, se algumas situações são injustas, Deus fará justiça no tempo devido. E é claro, o protesto é cabido, o protesto, não é? Ele tem o seu lugar, a voz do povo tem o seu lugar e nós não estamos falando nada diferente disso. Apenas tudo aquilo que o povo fizer, e eu estou falando do povo de Deus agora, deve ser da maneira mais ordeira, portanto, bíblica, quando for conhecida, não é? Porque às vezes as pessoas fazem de maneira não bíblica porque não conhecem a palavra de Deus. Que Deus abençoe o teu coração e que essa palavra permaneça na sua vida e que traga a você paz, tranquilidade e também alegria nessa tua caminhada e nossa caminhada nesse tempo debaixo do sol, que não é um tempo nada fácil. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Obrigado, meu Deus, pela bênção de mais um trecho de Eclesiastes. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado ao nosso coração. O Senhor tem ministrado a nossa vida e nós te pedimos a capacidade de discernir quando devemos obedecer aos homens e quando devemos parar de obedecê-los para obedecer ao Senhor, visto que eles estão contra o Senhor. Nós te pedimos um espírito pacífico, tranquilo, ao mesmo tempo convicto de tudo aquilo que cremos. Pedimos pela tua igreja, pedimos pela nossa vida, para que como igreja de Jesus saibamos, ó Deus, nos posicionar no tempo certo e na hora certa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, graça e paz para o teu coração. Até o próximo episódio, se Deus quiser.